Oi, bom dia, gente. Bem, hoje eu vou gravar um pouquinho sobre ansiedade. Há algum tempo me pediram para falar sobre esse assunto e eu comecei a pesquisar e estudar, né? E eu achei interessante um autor chamado Augusto Cury. Esse vídeo eu vou explicar para vocês o que é ansiedade, quando ela se torna necessária para um tratamento, né? E como combater um pouco, né? Uma ideia geral assim das táticas mais comuns que empregamos para auxiliar essas pessoas que estão sendo vítimas dessa ansiedade exagerada. E o autor que eu vou usar como base é o Augusto Cury, esse primeiro livro deles, Ansiedade, né? Além do meu conhecimento técnico, experiência profissional, eu vou usar esse autor, né? Ansiedade, como enfrentar o mal do século. Eu achei bem interessante esse livro dele, bem estruturado, né? E assim, dá para tirar umas ideias interessantes desse livro, né? É do Augusto Cury. Augusto Cury. Bem, eu marquei algumas coisas no livro, né? Ele fala de vários itens. Ele explica mais detalhadamente alguns conceitos psicológicos. Ele usa uma linguagem técnica bem interessante. Mas a minha intenção desse canal é tornar a psicologia algo mais acessível, algo numa linguagem cotidiana, descendo a psicologia de um patamar de ciência, de filosofia, sei lá, para um patamar mais social, acessível à grande maioria, à grande massa, que nem sempre tem esse conhecimento técnico, esse conhecimento rebuscado de uma linguagem mais, né, teórica. Então a minha intenção é sempre pegar a linguagem desses livros que pode apresentar uma perspectiva mais teórica e trazer uma linguagem acessível, mais cotidiana, certo? Essa é a minha proposta para o meu canal. E vocês possam aí usufruir da psicologia, dessa fonte inesgotável de conhecimento, de reflexão, né? Ao modo de vocês, ao que mais se adequa ao cotidiano, à realidade de vocês, tá? Então vamos começar. O que é ansiedade? Ansiedade é um aspecto do nosso comportamento, do nosso instinto, ligado à sobrevivência, né? É um instinto nosso, é uma resposta fisiológica nossa que tem a ver com a nossa sobrevivência desde as épocas mais remotas, né? Desde o homem das cavernas lá, ele já tinha um pouquinho de ansiedade. A ansiedade, ela auxilia na nossa sobrevivência, né? Só que em doses que sejam dentro de uma certa normalidade. Quando extravasa, lembrem-se sempre disso. Nada em excesso faz bem, né? Tudo tem que ter uma dosagem na nossa vida. Se você ama demais, cria uma psicopatologia. Se você ama de menos, talvez você tenha algum probleminha, também gere algum problema psicológico. Então, tudo é equilíbrio. E como você define, como você acha esse ponto de equilíbrio? O equilíbrio, ele varia de pessoa para pessoa. O que é demais para mim pode ser pouco para outro. Então, o que a psicologia faz quando a gente atende um paciente é resgatar esse paciente para a realidade dele. Porque muitas vezes ele está se comparando com outras pessoas que têm outra realidade, têm outra expectativa de vida, que têm outras experiências de vida. Isso é muito comum, né? Quando a gente olha uma foto e diz, nossa, eu quero ficar com aquele corpo.
E aí você começa a malhar e você acha que nunca consegue atingir aquele físico, porque o seu corpo tem um metabolismo diferente, porque o seu corpo é especial, somos únicos. E a psicologia vem aí batendo esse martelo dizendo, somos únicos, não tem fórmula que podemos empregar para todo mundo. Isso aí já vai derrubar muitas técnicas, teorias que muita gente vende por aí, né? Por quê? Porque a minha experiência de vida nunca vai mais se repetir. O que eu passei não tem como outra pessoa passar do mesmo jeito. Eu sou única, como a nossa digital é única, não tem nenhuma outra pessoa no mundo que tenha a mesma digital que a minha. E a mesma coisa, não tem outra pessoa no mundo que tenha o mesmo psicológico que o meu. Então, desculpa, gente, acordei agora e sempre fico com pigarro. Então não tem como eu tentar achar outra pessoa igual a mim. Até irmãos gêmeos, se vocês repararem, eles têm comportamentos diferentes, podem ter perspectivas diferentes, e eles são gêmeos, né? Então somos únicos. E essa medida, esse equilíbrio, quem vai determinar vai ser você. Então, quando você procura uma ajuda profissional, esse profissional, ele sabe que ali está entrando um ser único. Ele não pode empregar todas as técnicas, todas as habilidades que ele empregou num certo paciente em você. Ele tem que adaptar a terapia a você, porque você é único. Cada paciente a gente tem que abrir uma folha em branco. Não pode abrir outra folha que já esteja anotada. A gente tem que começar do zero. Porque vocês são únicos, vocês são especiais, tá? Então, a ansiedade, quem vai definir quando ela está sendo exagerada vai ser você. E quando a gente percebe quais são os sintomas, né? Eu estou muito ansioso, como? Quando você começa a ficar incomodado com a ansiedade que você tem. Quando você começa a ficar irritado. Por que eu sou assim? Por que eu tenho isso? Meu amigo não tem. Você começa a perceber que a ansiedade começa a prejudicar o seu cotidiano, as suas relações interpessoais com a sua família, com seus amigos, a sua realização profissional. Ela começa a travar a sua realização profissional. A ansiedade exagerada, ela começa a incomodar. Você começa a se sentir incomodado, você começa a sentir que precisa cuidar disso, porque isso está se tornando uma pedra no seu caminho. Então, quando você começa a ter essa sensação, é porque a sua ansiedade está desequilibrada. E quando eu sei que ela está equilibrada? Quando eu consigo ter o meu cotidiano e eu nem lembro o que é ansiedade. Eu consigo fazer minhas atividades diárias, eu consigo trabalhar, eu consigo conversar com as pessoas, eu consigo manter minha rotina e nem lembro o que é ansiedade. Acaso eu estou numa biblioteca e eu vejo esse livro, eu falo, existe ansiedade, depois eu esqueço. Agora, quando você está sempre pensando nisso, você está se sentindo incomodado com isso, talvez a sua ansiedade esteja desequilibrada. E eu comentei lá atrás o que é a ansiedade. A ansiedade é um instinto primitivo nosso que tem a ver com a nossa sobrevivência. Quando os homens das cavernas, vou contextualizar para vocês entenderem mais facilmente. Quando o homem da caverna, ele saía da caverna, a primeira vez que ele saiu, ele se deparou com um mamute. E aí ele teve que enfrentar com a lança dele esse mamute. E voltando para casa, ele viu que no caminho tinha uma serpente venenosa. E aí ele teve que matar a serpente venenosa e conseguiu retornar para casa. No dia seguinte, quando ele saiu novamente para caçar,
ele teve um pouco de ansiedade. O coração dele acelerou porque ele lembrou que lá atrás ele encontrou um mamute. Então ele ficou mais alerta. Pode aparecer um mamute a qualquer momento. Não apareceu, aí ele alivia, respira. Mas na volta para casa ele lembrou da cobra venenosa, então ele foi mais atento no retorno para casa, reparando se tinha alguma cobra no caminho. E tinha. Ele combateu e voltou para casa. Então a ansiedade, ela libera uma adrenalina e uma resposta de sobrevivência. Quando você tem uma memória, posso encontrar um mamute, a ansiedade entra em ação e ela antecipa esse encontro com o mamute. Então você já se prepara antecipadamente para esse duelo, certo? Então a ansiedade, ela tem a ver com esse instinto de sobrevivência, que nós passamos por uma experiência e se essa experiência tiver coisas importantes no percurso, nós desenvolvemos um comportamento reativo antecipado, como forma de preparação para esse combate, para esse embate. Tá? Por exemplo, você tem uma prova. Tá? Vamos dizer que você é um adolescente, você tem uma prova na sexta-feira. E na quarta-feira, a ansiedade vem, bate na sua porta. Olha a prova, vai estudar. Né? Porque ela te prepara antecipadamente para esse encontro, para esse desafio. E aí a sua possibilidade de vencer esse desafio aumenta bastante. Isso que eu falei para vocês é uma ansiedade saudável, uma ansiedade que ajuda você a atingir suas metas e se preparar para qualquer situação que você preveja. Olha que maravilha a ansiedade. A gente tem um desafio, ela antecipa a sensação desse desafio para você se preparar e enfrentar. Quando a ansiedade se torna um problema, quando a ansiedade, numa dosagem muito elevada que você suporta, ela te congela. Ela te dá sintomas físicos, como vômito, diarreia, mal-estar, dor de cabeça. Você não consegue enfrentar porque você fica travado, você fica sofrendo, você fica passando muito mal. Tem gente que não consegue sair de casa e a ansiedade em extremos pode se tornar a síndrome do pânico. Que a síndrome do pânico é uma ansiedade exagerada que surge sem nenhum motivo aparente. Lembrando que para o nosso psicológico, gente, eu estou aqui trazendo até segredos da psicologia que muitos terapeutas não dividem, né? Eles guardam para eles. Mas como eu disse, eu estou aqui para tornar a psicologia mais acessível e vocês poderem ver também de trás da cortina, como a gente vê, nós profissionais. Né? Eu sou psicóloga clínica, quase que não saiu, né? Então, a ansiedade, né? Ela é um item bom. É uma coisa ligada à nossa sobrevivência. Só que em doses exageradas ela pode criar sintomas físicos e comportamentais, consequentemente um comportamento que é disfuncional, que a gente fala. Disfuncional quer dizer que é um comportamento que te atrapalha a você atingir os seus objetivos, a você ter a sua rotina diária. Quando ele é funcional? Quando você consegue ter sua rotina e não pensa sobre ansiedade, não pensa sobre psicopatologias, você consegue ter o seu dia pleno e feliz, né? Sem nenhum entrave emocional, psicológico. Tá? Então, a ansiedade é uma coisa boa. O problema é quando ela perde a medida e ela exagera. E aí ela passa a ser sintomática. Porque o nosso psicológico, gente, lembra disso. Nada por acaso no nosso psicológico. Você está indo para o seu trabalho, de repente você tem um ataque de pânico a primeira vez.
na sua vida. Você trava no meio da rua, começa a sentir taquicardia, estou infartando, começa a suar frio, empalidecer, sensação de desmaio. Né? Você fica desesperado, de repente aquilo vai baixando, baixando, baixando e melhora. Aí eu vou abrir a cortina para vocês. No nosso psicológico nada é por acaso. No nosso psicológico ele vai dando sinais. Ele vai dando sinais. Aqui, um ali, um sintoma aqui, um sinal ali. Você sente um mal-estar aqui, você sente um incômodo ali. Você do nada xinga alguém sem perceber. Você tem um comportamento agressivo sem se dar conta, tá? Desculpa, gente, vou beber um pouquinho d'água. Que hoje o tempo mudou, tá mais fresquinho aí. Então, assim, o psicológico vai dando sinais. Nada é por acaso no nosso psicológico. Se do nada você fica irritado, sem uma razão aparente, você pensa, tô ficando maluco? Eu tô ficando biruta? Não é o comum? O pessoal fala isso? Tô ficando doido? Que não, e os psicólogos hoje em dia não usam mais essas palavras. A gente fala que está desequilibrado, desestabilizado emocionalmente. Aí você pensa, não tem razão, a minha vida tá boa, não é? Aí você começa a procurar um motivo, uma razão. Por que eu tive esse pânico? Por que eu tive esse surto? Aí você começa a ter dificuldade, você começa a se consultar e você tem dificuldade. Parece que o nosso psicológico é o mapa. Sabe aquele mapa dos piratas que acha o tesouro? Aí é aquele caminho todo assim, que nem Piratas do Caribe, que eles nunca chegam nesse tesouro. Ou quando chega, né, dá uma volta ao mundo danada. E aí você começa a se consultar. O que será que aconteceu? O que causou isso? E não consegue achar uma resposta. Você não consegue achar uma resposta. E aí você olha para si e se perde de novo. Aí você tenta ter o seu dia novamente. O amanhã é um novo dia, já passou, não vai acontecer. E aí no seu trabalho você tem um ataque de pânico. Seus amigos ficam te olhando. O que foi, cara? Você tá bem? Tô. Disfarça, toma um refrigerante, toma uma água, um café. Isso é o seu psicológico sinalizando que alguma coisa não vai bem. Porque desde pequenos, nós somos treinados para viver em sociedade, não é? Não faz isso, não faz aquilo, isso é feio, para com isso, não é? Desde pequenininho nós somos treinados assim, às vezes tem uma punição bem severa quando você infringe alguma regra da sua família, né? A família tem mãe e pai que tem né? Então, assim, que pune legal a criança, né? Não vou entrar em detalhes. E aí você vai crescendo. Nós temos dentro de nós uma caixinha, um baú. E a gente vai botando coisas dentro dessa caixinha, desse baú. E, às vezes, o nosso instinto, a nossa natureza, a nossa orientação sexual fica lá no fundinho. Porque tanta gente dizendo não, a gente bota o não, bota o não, bota o não, bota o não. Vai botando, aqui ó, vai botando coisas em cima e a sua orientação, as suas questões estão tudo aqui. E você vai recalcando ela. Freud chama de recalque. Você vai... Só que ela tá aqui. E ela bate, ela quer sair. Ó, ela bate. Até que chega um ponto que isso aqui desestabiliza um pouco, ela sai. Mas aí depois volta de novo. Aí ela sai. Que pode ser, quando ela sai, ela pode causar sintomas. Então o pânico tem uma razão de ser também. É um sinal que o seu psicológico está pedindo ajuda, a sua atenção, alguma coisa dentro de você
que está querendo sair, está querendo chamar atenção. Então, o nosso psicológico, quando ele percebe que a gente tem alguma coisa que deve ser olhada, ele começa a sinalizar para a gente, como uma campainha vermelha. Pem, 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 pem. Aí você, ai, de novo essa campainha. Aí, pem, pem. Ele vai te lembrar, olha para isso, porque isso aqui vai ficar ruim. Olha para isso aqui é um problema, você tem que cuidar disso. O nosso psicológico vai nos indicando, vai nos dando sinais, muitas vezes através de um sintoma, de sintomas, vários sintomas. Você tem a primeira crise de ansiedade, você vai numa entrevista de emprego, 5 dias antes você não consegue dormir, esses 5 dias porque você está ansiosa com a apresentação no seu emprego, nessa entrevista. 5 dias antes você já tem dificuldade para dormir. As pessoas começam a acordar, começa o barulho. Desculpa. Aí eu tenho que ficar parando. Aí na entrevista de emprego você tem uma diarreia, você não consegue sair de casa. O seu intestino não te ajuda. Aí finalmente, depois de 1 hora de atraso, você sai da sua casa e vai para a empresa. E aí você começa a ter dor de cabeça lá antes da entrevista. Aí você vai na entrevista, você começa a suar frio, sente a mão úmida. Aí o entrevistador fica te olhando, né? Que eles têm aquele olhar clínico, né? Essa mulher tá muito ansiosa. Será que ela é sempre assim? Por que ela tá tão insegura? E aí sai da entrevista, se sente outra pessoa, tranquila, leve, solta. Todos aqueles sintomas vão embora. A ansiedade aí foi algo que sabotou a apresentação dessa candidata, né? Então, o que provavelmente está por trás dessa ansiedade? Que pode estar uma autoestima baixa. Ela não tem confiança nela. Ela é uma pessoa tímida. É uma pessoa que, diante de um embate, de um duelo, ela é insegura. Vocês estão vendo? Então, a ansiedade só sinalizou outras questões que ela tem que ver. Então, os sintomas, a ansiedade, esse surto de pânico, está apenas chamando atenção para vocês. Ei, olha para isso aqui. Presta atenção que isso aqui vai dar ruim. E aí você vai... Ah, tudo bem, foi só na entrevista. Aí um dia em casa, regando as plantas, ela tem um ataque de pânico. Vai sair com o namorado, ela não consegue sair mais de casa. Até que um ponto que ela começa a ficar depressiva. Que a autoestima dela baixa mais ainda, ela não consegue sair, ela não tem vontade de sair, não tem coragem, ela se sente covarde e começa a ficar com baixa autoestima mais ainda do que ela já tinha. E aí o namorado dela vê que o negócio está sério e consegue uma terapia em casa. Chama um psiquiatra e tal. Então, gente, o nosso psicológico, ele dá sinais. Os sintomas são sinais de que algo dentro de você não vai bem. Que algo dentro de você tem que ser cuidado. E como eu vou cuidar disso? Se você tem dificuldade de achar o caminho, não sei, tem gente, como eu falei, somos únicos. Não posso dar uma fórmula. Tem gente que consegue se resolver com a família, com apoio familiar. Tem gente que consegue com os amigos. Tem gente que consegue com a profissão. Tem gente que consegue com terapia. Gente, a sua vida é algo seu. Só você pode e deve seguir o seu caminho. Quando nascemos, nós recebemos uma vida, uma existência que está sobre nossos cuidados. Ninguém poderia sentar aqui e falar em meu nome. Eu que sento aqui e estou apresentando para vocês um tema
que é a ansiedade, como lidar com ela, o que que ela é, como perceber que ela está se tornando um problema na sua vida. Ninguém poderia sentar aqui e falar como eu. Eu sou única. E se alguém sentar aqui para falar de ansiedade, provavelmente vai usar outras palavras, outras explicações, porque nós somos únicos. E o caminho da Flávia Silva Pessoa Cavalcante só tem uma no mundo, então só ela pode seguir o caminho dela. Só eu posso traçar o meu destino. Então, quando a gente nasce, a gente recebe uma vida, uma existência social também. E a gente tem que se engajar com essa existência. Muita gente vive empurrando tudo com a barriga, sem refletir sobre as coisas, sem maturidade. O que der, deu. Cada um vive como acha melhor. De repente, essa vida faz sentido para essa pessoa, certo? Quem sou eu para julgar? O psicólogo não pode julgar paciente, hein? Lembra disso. Ele não pode dizer que você está errado. Ele não pode... Nós não podemos julgar paciente. Nós temos que respeitar o paciente e acolher esse paciente. Tá bom? Então, de repente, para essas pessoas faz sentido viver uma vida superficial. Faz sentido viver a vida na bebida, traindo, pulando a cerca, sei lá. Às vezes para eles faz sentido acordar, azucrinar outras pessoas e depois dormir. Cada um é protagonista da própria história, certo? Mas tem gente que só isso não faz sentido, tem que ter algo a mais. Tem que se engajar com a própria vida. E o que é se engajar com a própria vida? É você se comprometer com a sua existência, né? O que você faz diariamente, quais são suas metas, quais são seus objetivos, no que você quer se desenvolver, o que você quer superar, o que você quer alcançar. E aí você trabalha em prol dessas metas, desses objetivos. Isso é se engajar com a sua vida, com a sua saúde mental, psicológica, faz uma terapia, faz um exercício físico para prevenir doenças. Isso é se engajar. Isso é você pegar a sua vida e se empoderar dela. Peraí, essa é a minha existência. Eu não posso permitir que qualquer um entre ou saia dela. Essa é a minha existência, é a minha cabeça, é o meu psicológico. Eu tenho que cuidar, o meu corpo é meu templo. Meu corpo eu não achei no lixo. Eu não vou entregar a qualquer um. Eu vou selecionar. E se eu não achar um que me faça por merecer, eu vou me cuidar, eu vou me preservar. Porque eu nasci sozinha e hei de morrer sozinha. A não ser que seja acidente, né? Deus me perdoe. Mas aí pode morrer mais gente. Mas, entendeu? Eu nasci sozinha, eu vou partir sozinha. Eu não preciso de uma outra pessoa para me complementar. Quando você era bebê, você precisou de outro bebê para comer por você? Para chorar por você? Não, você chorava sozinho, você berrava sozinho, enchia o saco da sua mãe sozinho, não é? Não tinha nenhum outro, a não ser que fosse gêmeos. Mas você comia, bebia, fazia as necessidades sozinho. A gente tem essa ideia de que a gente precisa de uma alma gêmea, a gente precisa de uma metade. Nós somos inteiros. Agora, se no longo do caminho você encontra uma pessoa interessante, ela pode ser um complemento da sua vida. Mas lembre-se bem, você é o protagonista da sua vida, mais ninguém. Você é o protagonista da sua história. E o que aparece ao longo da sua história são personagens secundários. Namorado, pai, mãe, primo, avô, tataravô, vizinho, professor, né? Médicos, doutores que vão cuidar de você em algum momento da sua vida, se tem alguma doença. São personagens secundários. O protagonista é você. Tá aqui para falar a verdade, tá?
Tô aqui para falar a verdade. Tô aqui para abrir essa cortina. Vamos parecer a mente, ampliar a mente, né? Então, aí, claro, brincadeiras à parte. É claro que o pai, a mãe, né, eles têm uma importância, claro, a gente tem um carinho, a gente tem um apego, né? A família, a gente tem um carinho, certo? Mas o protagonista da sua história não são eles, é você. Tô olhando pra você, é você, ó. É você, é você. Né? Ninguém mais deve mandar o que você deve fazer. Ninguém mais deve controlar o que você faz. Quando, terapia de casal, hein? Quando começa a controlar um ao outro, vamos vendo aí, né? Para que esse negócio não progrida para uma violência, né? Para uma fatalidade. Vamos cuidar disso aí. Isso é se engajar com a própria vida, é você sentar, se permitir pelo menos uma vez por semana, sei lá quanto tempo você precise, e entrar nessa autorreflexão. O que eu estou fazendo comigo? Eu estou satisfeito com essa vida que eu estou tendo? O que eu posso mudar para dar? Porque a vida é muito simples. A vida é como uma fórmula. 2 mais 2 são 4. Como é que você quer usar 10 mais 2 e dar 4? Não pode, tem que usar 2 mais 2 são 4. Então, se você quer ter saúde, você tem que cuidar da sua saúde, fazer exercício. Se você quer um relacionamento saudável, primeiro, vira a chave, vamos lá. Pulo do gato. Se você quer ter um relacionamento com outra pessoa saudável, você tem que primeiro ter um relacionamento saudável consigo mesmo. Você tem que saber o que te agrada, o que te desagrada. Você tem que se amar. Como você vai amar outra pessoa se você não se ama? Como você vai reconhecer o que é amor se você não se dá amor? Aí a pessoa te dá migalhas de carinho e você fica apaixonada, o homem da minha vida. Você não se dá amor. Então qualquer coisa que seja um pouquinho melhor da forma que você se trata como lixo. Aí chega alguém e te dá uma bala. Oh, meu Deus, me deu uma bala. Ah, meu Deus, uma migalha de amor. Eu estou entregando um monte de segredo aí da psicologia, que a maioria dos psicólogos não fala. E eu estou aqui para tornar acessível. Vocês estão vendo como a ansiedade ela pode acobertar tanta coisa? Vocês viram quantos assuntos eu tratei aqui com vocês? A ansiedade, minha filha, é só a ponta do iceberg. Embaixo do iceberg, você já viram o iceberg? Aí você vai só ficar pontinha aqui, mas embaixo dele tem um monte de coisa ali que você não vê, que está abaixo do que você consegue ver. Então, gente, eu acho que eu consegui mostrar para vocês o que é a ansiedade, o quanto ela pode estar relacionada a outras coisas que estão aí dentro do baú e você não está observando, porque está tudo tão desorganizado dentro de você. Sabe aquele baú de brinquedo de criança? Sabe, vocês já viram? Vai botando tudo que é brinquedo ali. Aí a criança um dia chega e, pai, mamãe, eu quero aquele trenzinho. Aí você vai lá no baú, tira tudo aquilo, o trenzinho tá lá no fundo. Aqui, meu filho, toma. Aí guarda tudo. Papai, eu quero o meu ursinho. Aí você vai lá no baú, tira tudo de novo. Meu filho, calma, peraí. Ai, o ursinho não tá aqui. Ai, eu tenho que guardar tudo de novo. Pensa que esse baú pode ser o seu psicológico. Você está enfiando coisa nele de qualquer forma. E aí um belo dia surge um sintoma aqui dizendo, olha aquele ursinho que está lá no fundo. Olha aquele trenzinho. Aí você, né, tem que tirar tudo. O psicológico pode ficar desorganizado assim, viu? Por isso que você tem dificuldade de achar no seu baú o que está te incomodando. E a ansiedade pode ser apenas a tampa do baú que você abriu
E lá dentro do baú que está o problema. Bem, gente, eu espero com todo o meu coração que eu tenha conseguido explicar para vocês o que é ansiedade, o que ela pode acobertar. Depois desse choque de realidade, né, que a gente chama, jogar, né, todas as questões, eu espero ter ajudado vocês. Que vocês tenham uma vida mais reflexiva, mais engajada consigo. Porque, afinal de contas, nós somos únicos. A vida é uma dádiva, não é? E a vida pode acabar quando se menos espera. A corda pode arrebentar quando se menos espera, gente. A corda pode arrebentar quando se menos espera, não é? E aí, quando você perceber, às vezes algumas pessoas têm até um aviso, né? O médico chega e fala, ó, você tem tanto tempo de vida. Você consegue visualizar onde a corda vai arrebentar. Né? E aí você pensa, o que eu fiz comigo até agora? Meu Deus, meu tempo vai acabar. O que eu fiz com a minha vida, com a minha existência? Ai, eu queria ter feito isso, eu queria ter feito aquilo. Não esperem, gente, chegar numa situação como essa. Não é nem a psicóloga falando. É um ser humano falando para outros seres humanos. Não espera chegar nesse momento para você acordar para a vida. Não espere estar sobre uma cama, doente. Com todo respeito quem está passando por isso, desejo melhoras. Mas não espere chegar numa situação dessa para você entrar em contato consigo. Para você entrar em contato com sua essência, com o que você é. Nós somos belos à nossa maneira. E essa beleza não é aquela que é estampada nas mídias sociais, não. Cada um tem uma beleza única. Coração, habilidades, talentos, dons. Eu acho que eu nasci com o dom da psicologia. A faculdade só me ensinou as técnicas. Mas eu sempre tive esse carinho com as pessoas, eu sempre tive vontade de ajudar as pessoas. Onde quer que eu estivesse. Sempre tive essa vontade. Esse é meu dom. Cada um tem o seu. Então a gente se permite ser atropelado o tempo todo, ser negligenciado o tempo todo. Você é o protagonista da sua história, você tem um papel principal, fundamental na sua história. Por que você deixa tanta gente entrar, personagens secundários, vilões? Você é o herói da sua história. Você deixa os vilões comandarem a sua história. Não. Tá na hora de se empoderar, tá na hora de cuidar da própria vida. Né? Isso aqui é um ser humano falando para outros. Eu sei porque eu aprendi isso muito cedo. Bem, eu acho que eu consegui finalmente gravar outro vídeo de psicologia. Vão ter outros. Eu adoro falar sobre esse assunto. Olha o sorriso na minha cara. Né? Eu vou gravar outros vídeos. Podem dar sugestões. Ah, Flávia, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Tudo que vocês me sugestionam, eu anoto no papel. E aí eu vou lendo, eu vou me preparando tecnicamente para trazer para vocês um conteúdo de qualidade. Aí eu leio, né, a linguagem técnica, né, e associo ao meu conhecimento, experiência de vida, experiência profissional, e aí eu linko os dois e eu explico para vocês numa linguagem acessível, tá? Eu espero aí. Obrigado pela sugestão de falar sobre ansiedade. Eu espero ter tirado todas as suas dúvidas. Foi uma inscrita maravilhosa que pediu, né? Obrigado. Tudo que vocês me aconselham, me sugestionam, eu anoto. Aí eu vou me preparando, né? Tecnicamente, psicologicamente, para apresentar para vocês de uma forma agradável, de uma forma acessível, tá? Eu espero ter tirado todas as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, podem comentar, vou liberar os comentários, tá? Sintam-se à vontade aí para participar, para tirar dúvidas. E lembrando, não é o psicólogo, não é ninguém que vai dizer se você está desequilibrado, se você não está.
Você tem que perceber. Eu estou fora de mim, eu estou com problema ou não. Acredite, seu psicológico vai te sinalizar quando você começar a ter dificuldades aí emocionais. Um grande abraço a todos, um excelente dia. Obrigado por me assistirem, tá? E eu desejo aí todas as alegrias, todas as felicidades do mundo. Um grande abraço. Qualquer dúvida, comenta aí. Beijo.